Continuamos o nosso programa nesta terça-feira conversando com o advogado Michel Figueiredo sobre reforma tributária. É complicado de entender, é um assunto complexo para a população, é um assunto complexo para o contribuinte. Muitas vezes nós, cidadãos, pagamos aí impostos que a gente nem imagina, a gente não tem noção de onde é que essa tributação incide sobre nossa renda, de que maneira. E a gente sabe que a gente gasta muito dinheiro com isso, né, Vonu? Você tem noção aí do que você paga? Por exemplo, já parou para pensar dos produtos do supermercado, o que é que você paga de imposto? Eu não faço... Eu sei que eu pago, mas não faço a menor ideia de quanto. Pois é, Carol. E o grande problema, além de não saber o quanto que a gente paga, é para onde vai o dinheiro, né? Porque você paga ali o imposto... A gente sabe que precisa ir para a educação, que precisa ir para a saúde, que precisa ir para a infraestrutura. E quando você vai numa BR, tem buraco. Você vai no RN, também não tem sequer o asfalto, né? Vai para uma escola, não tem computador. Na saúde está faltando médico, né? Isso em termos gerais, não estou citando nada em específico. Então, falta disso também, né? Essa transparência que o governo precisa fazer através dos repasses dos impostos. Pois é, exatamente. E aí, a ideia, a lógica da tributação é arrecadar para os serviços públicos, para que o Estado ofereça serviços públicos para a população. E muito se fala sobre privatizações e não se vê se falando sobre redução de impostos nessas áreas aí privatizadas. Daqui a pouquinho a gente pode falar também um pouco sobre isso com o advogado Michel Figueiredo. Mas antes tem notícias sobre a CPI, né, Vonúvio? É exato, Carol. Na tarde desta terça-feira, teve mais uma reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI da Arena das Dunas, lá na Assembleia Legislativa. Foram ouvidas duas testemunhas que representam empresas prestadoras do serviço de verificação independente. Kílvia de Freitas, diretora da LS Engenharia em Saúde Limitada, e Marcela Dantas Nogueira, Marcel Dantas Nogueira, diretor da 2M Engenharia e Urbanismo. A primeira depoente, a Kílvia de Freitas, ao ser questionada pela relatora Isolda acerca de como se dava na prática o serviço de verificação, a engenheira respondeu que ela acontecia de acordo com o QID, que é o Quadro de Indicadores de Desempenho, o qual possibilitou mais de 100 itens a serem verificados periodicamente. Dando continuidade à oitiva, a segunda testemunha, o Marcel Dantas Nogueira, engenheiro civil e diretor da 2M Engenharia e Urbanismo, destacou que iniciou o contrato com o governo estadual em 1º de agosto de 2018, permanecendo até hoje como verificador independente. Ao ser questionado pela relatora, acompanhada dos deputados Tomba Farias, vice-presidente da CPI, e subtenente Eliabe, sobre a afirmação do TCE de que os valores pagos na parcela variável não foram justificados de maneira satisfatória, o diretor da empresa respondeu que o contrato prevê que o verificador independente vai fiscalizar a operação, manutenção e conservação. Não é prevista a verificação de valores financeiros. Carol, fica mais perceptível ainda o quanto que a CPI da Covid ela busca caminhos ali para... essa polêmica toda, da Arena, busca caminhos, né, para que se chegue a uma solução nessa CPI da Arena, que a gente, inclusive, comentou parte dela ontem aqui com o controlador Pedro Lopes. Pois é um sistema bem complexo, né, Vonúvio? E aí, hoje, nessa questão da verificação, se verificam alguns aspectos, mas não a questão financeira, que é o que realmente está sendo investigado. As oitivas hoje, elas foram longas, tem muitos assuntos, a gente trouxe uma geralzona aí para vocês, mas vocês podem ver no site da Assembleia Legislativa e podem acompanhar também. A próxima, sobre a Arena das Dunas, vai ser na próxima terça-feira. Amanhã deve acontecer a reunião da CPI da Covid. Você pode acompanhar na TV Assembleia também, se você quiser ver detalhes sobre essas discussões.
E agora a gente volta a nossa conversa com o advogado Michel Figueiredo, está aqui com a gente conversando sobre a reforma tributária. E aí, o que a gente vinha conversando no bloco anterior era quem sairia ganhando, né, nesta reforma, com este texto que já foi aprovado e já segue para o Senado. De qualquer maneira, aquela questão pensada inicialmente para colocar em prática, eu vou dizer assim, pensada não foi nem projetada, né? Pensada aí no âmbito de discurso político, de tirar, de beneficiar os mais pobres, de colocar impostos sobre os de maior renda, terminou que não deverá ser colocado em prática, porque se fala sobre esta reforma do imposto de renda, mas em relação a imposto sobre consumo nada mudou, e esses impostos sobre lucros de pessoas jurídicas terminam incidindo sobre o consumidor, de uma forma geral. É mais ou menos isso que acontece, Michel? Carol, exatamente dessa forma, né? O pensamento de se transferir a carga tributária para quem tem mais condições de pagar, é um pensamento correto, né? Buscando solucionar o problema da regressividade. Mas se não se alterar a tributação, retirar a tributação da produção, pelo menos boa parte dela, isso vai acabar ficando só no discurso. Porque quem suporta esse ônus é o consumidor final, em grande parte a classe média, a classe baixa, quem consome, né? Quem acaba pagando esse aumento de carga tributária. E, por outro lado, acaba também, se a gente analisar do ponto de vista econômico, afastando o investidor, aquele que quer abrir um novo negócio, que já tem essa dificuldade da carga tributária que já é alta, e uma alteração em que você aumenta essa carga do ponto de vista da tributação de lucros e dividendos, você também acaba inibindo esse processo de retomada econômica que deveria ser esse o objetivo principal da reforma tributária. Qual proposta deveria entrar em pauta no país, tendo em vista até o equilíbrio financeiro, fiscal dos estados, municípios, do governo federal? Como era que deveria ser? Eu sei que é difícil de explicar aqui um sistema perfeito, mas como deveria ser no país? Numa análise inicial, as PECs que tramitavam na Câmara e no Senado, a 45 e a 110, me parecia ser a que se aproximava de uma solução inicial, né? Claro que isso é um processo complexo e a gente tem diversos problemas. Mas as PECs 45 e 110, elas tentavam, pelo menos, simplificar esse sistema e, com essa simplificação, até tornar menos onerosa a tributação no consumo, né? na produção. Então, a gente teria uma proposta de reforma que poderia ser mais favorável dentro disso que a gente está analisando, se a gente tivesse, pelo menos, iniciado com uma análise através da PEC 45 e 110. E essa análise, é claro, que precisa ser bem debatida com a sociedade, com os setores econômicos, com os estados, com os municípios e com o governo federal. É claro que essa grande quantidade de interesses poderia dificultar, e foi esse o argumento para se não trabalhar de uma forma mais ampla e se fatiar. Mas hoje veja que a gente está com uma dificuldade exatamente nisso, que é a perda, né, de arrecadação e de repasse da participação dos estados e dos municípios. Tentou-se sair de uma via que me parece ser uma via melhor do ponto de vista dos problemas que existem no sistema tributário, mas essa via acabou está barrando num problema inicial, que é exatamente o Pacto Federativo. A gente tem aqui o Olivanilson do Sumaré, ele faz um comentário, ele diz: imposto mais alto, gasolina, gás de cozinha. Essa questão da gasolina e do gás de cozinha já é não se enquadra nessa reforma tributária. Pode ter um aumento, né? Em virtude dos benefícios fiscais que podem ser revogados para a diminuição dos impostos, do imposto de renda da pessoa jurídica e da CSLL. E aí é interessante esse comentário, essa pergunta, porque muitas vezes a gente está em casa sentindo o impacto do aumento dos preços e a gente não imagina o que seja, né? Muitas vezes não só criticando o governo atual, mas muitas vezes pode ter sido de um governo anterior
que deu um benefício fiscal, ou que aumentou a carga tributária aqui ou ali, e o impacto vem posteriormente, né? E a gente não sabe de onde vem, não se consegue se analisar de uma forma clara o porquê desse aumento de preços ao consumidor final. Era justamente o que a gente comentava, né? Em algum momento aqui, eu e Ivonilve, sobre como o que a gente está pagando. A gente está vendo tudo subindo, todos os preços crescendo e a gente sem entender, quando eu falo, eu me refiro aos cidadãos de uma forma geral, sem entender por que a gente está sentindo tanto isso, porque o mês termina antes do fim do mês, né? Então, além da probabilidade aí de aumento ainda maior da gasolina e do gás, essa reforma tributária pode incidir mais sobre que outros produtos? Os medicamentos, como eu tinha falado, porque há previsão de revogação de benefícios fiscais. Mas é interessante como há também uma certa incoerência, e aí a gente, analisando o que foi aprovado do PL 2337 na Câmara dos Deputados, embarcações e aeronaves importadas, que também têm um benefício fiscal, não há previsão de revogação. E há previsão de revogação sobre medicamentos, né, sobre benefícios fiscais na importação de medicamentos. Então, a gente começa também a analisar e pergunta qual é o objetivo disso tudo, né? Você tem um impacto em algo essencial e não há esse impacto, por exemplo, em importação de aeronaves e embarcações, né? Não há uma proposta, por exemplo, de IPVA sobre aeronaves e embarcações. Né? Tudo isso tem que ser discutido. Michel, o senhor é advogado, especialista em direito tributário. E como é que as empresas elas se comportam nesse cenário de incertezas? O que é que você tem observado, né, quando se fala em todas essas questões que poderão até mesmo prejudicar os empresários que já vêm sofrendo há anos, há tempos, com essas dificuldades? O empresário ele tenta se resguardar com profissionais, né, que estudam sobre a matéria e que façam um planejamento, né, na atividade do advogado tributarista, do contador, do administrador da empresa. Eles trabalham muito com o planejamento tributário. Por exemplo, agora a gente vai sentir nessa reforma tributária na tributação de lucros e dividendos foi aprovado a isenção dessa participação para quem é do Simples Nacional. Então, com certeza, várias empresas que hoje não se enquadram no Simples Nacional vão trabalhar dentro do planejamento tributário para passar a se enquadrar, né? Ou que se enquadra como Simples e é de outro regime tributário, ela vai fazer esse planejamento. O empresário ele acaba trabalhando conforme a necessidade e buscando esse planejamento. E aí surge um outro problema que é um problema também no nosso sistema tributário nacional, que é o contencioso tributário. O que é isso? É o litígio. Briga judicial, administrativa, sobre essas questões tributárias. A gente tem, de um lado, o empresário tentando se planejar, tentando sobreviver, e nós temos também, do outro lado, a administração fazendária, o fisco, fiscalizando, né, e autuando quando ele observa e interpreta que determinado planejamento é uma simulação, é abusivo. Então, o cenário é esse, é um cenário também de muita discussão no âmbito administrativo e judicial sobre essas questões, principalmente no âmbito empresarial. Lá na Câmara Federal houve uma discussão, mas o projeto passou dentro deste prazo, um prazo pequeno para tamanhas mudanças e a necessidade de mudanças que terminaram sem acontecer. Mas agora no Senado, o Senado costuma ter uma discussão diferente, sob pontos de vista diferentes. E os senadores são mais criteriosos em relação à aprovação, à discussão, apreciação, aprovação de textos, principalmente textos como esse. O senhor acredita que o projeto lá no Senado vai ser mais difícil de passar? Essa é a esperança de nós tributaristas, é que os senadores reflitam, analisem com calma o projeto e acredito que o projeto deveria, inclusive, ser arquivado e se trabalhar uma nova proposta.
para que se atenda a tudo isso que a gente discutiu aqui. E também haverá uma grande pressão dos estados e municípios, né? O Senado Federal, na sua essência, lá, os senadores eles representam os estados, né? A representação dos estados. Então, acredito que haverá, por parte dos senadores, uma reflexão maior sobre a necessidade de discussão e de se analisar os impactos, tanto para o contribuinte, como também o impacto orçamentário para os entes federados. A política tem atrapalhado esse debate? Tem. A polarização tem atrapalhado esse debate mais sério? Eu não digo a polarização. Eu acredito que a proximidade de eleições e muitas vezes a necessidade de aprovar questões que possam parecer benéficas, né, populistas, né, o termo mais apropriado, possa estar atrapalhando e levando a uma análise muito veloz, né, em que seria necessário uma análise mais detida, principalmente uma análise técnica, tendo em vista um tema tão complexo. Nosso tempo já está no final. Michel Figueiredo, advogado, ainda questões a entender, buscando aqui, inclusive, participações do pessoal de casa, mas não temos mais tempo. Agradecemos imensamente a participação e os esclarecimentos no programa de hoje. Eu que agradeço o convite e estou à disposição para a gente continuar esse debate e se houver aprovação no Senado, né, se for para a sessão presidencial e com mudanças, né, a gente está à disposição para continuar essa conversa. Obrigado a quem nos assiste também. E a sociedade é muito importante nessa análise e também no trato com os senadores, com os políticos que nos representam. Muito obrigado, seja sempre bem-vindo, Michel. Você de casa, obrigado pela audiência. Boa noite, até amanhã. Boa noite também, né, Vanu? É isso, Carol, faltou isso. Tchau, né? Você que eu já tinha dado meu tchau. Muito obrigada pela audiência, boa noite. E a gente se encontra amanhã ao vivo aqui na TCM. Até lá. Pronto, agora...